alguém tinha acionado, não sei. Bem, pessoal, bom dia a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, você pode dar presente e assistir a aula no Google Classroom, tá? Eu falei para vocês que eu também sou professor de negociação, né? Então, tudo que eu fizer, que algum aluno acha, professor, se você fizesse de uma forma um pouco diferente, podia melhorar, vamos conversar, que de repente a gente pode mudar, né? Por solicitação do aluno, eu estou vendo se eu consigo travar um link para a nossa aula da manhã, tá? Na agenda. Se eu conseguir travar esse link para a agenda, não der nenhum problema, a gente vai passar a usar um link só, vai ser sempre o mesmo link, nas 2 aulas da manhã. Então, o aluno que, por exemplo, faz Contabilidade Introdutória 2 comigo e faz também Planejamento e Orçamento Empresarial, não vai precisar nem sair da sala, tá? Normalmente eu vou usar o mesmo link, e aí você pode até, sei lá, desliga o microfone, vai fazer o que você tem para fazer, depois você volta, né? Não precisa sair da sala e entrar de novo, tá? Já se você for só de uma aula, você entra só na aula e participa, tá bom? Mas aí a gente vai falando, eu já estou tentando fazer isso. A partir da aula de hoje, eu estou usando um link único, tá? Vamos ver se vai continuar, se não der nenhum problema, se a gravação vier numa boa, a gente continua dessa forma que vai facilitar todo mundo, tá? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. A gente sempre começa a partir do último slide que a gente terminou na aula passada para você ter aquele link, como eu falei para vocês, né? Então, eu sempre volto, né, ao último slide, eu explico de uma forma diferente para não ficar igual, para não ficar chato, né? Então, eu dou alguns exemplos, outras coisas, mas a ideia é o quê? Você saber que a gente parou aqui e a gente vai continuar daqui. Você não ficar achando que teve alguma coisa no meio. Por isso que a gente sempre inicia onde a gente terminou, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje, né, a gente continua com o assunto de introdução ao planejamento estratégico e operacional, tá? Então, como eu falei para vocês, a ideia, viu, pessoal, vocês vão sair daqui fazendo um planejamento de uma empresa. Se você tem uma empresa hoje, você pode usar até os conhecimentos que você adquirir aqui para fazer o planejamento da sua empresa, fazer a missão, a visão, os valores, né? Ou seja, você já pode elaborar isso. Aí você vai falar, e o BSC? O BSC você vai ver em outra disciplina, mas a gente vai entrar um pouquinho em BSC só para você entender que é uma forma de tangibilizar a estratégia, tá? Mas realmente ela só vai ser aplicada provavelmente em outra disciplina para você, que você vai entrar mais a fundo, não só nesses assuntos, como outros assuntos também. A gente vai falar de uma forma assim suficiente para você saber o que é um planejamento, saber analisar um planejamento e saber transformar, né, aquele planejamento em orçamento. Para isso, você tem que entender um pouco de planejamento, e esse é o nosso intuito, né? Eu já falei para você que é um assunto que eu gosto muito. Eu trabalho há mais de 12 anos na coordenação de grupos de planejamento estratégico, tá? De grandes empresas. Eu trabalhei no Banco Brasil com o banco, né, e com outros, e com subsidiárias e outras empresas, até empresa cliente, a gente foi ajudar, até o governo. A gente disseminou nosso método, né, em alguns órgãos do governo. Então, eu trabalhei bastante tempo com isso, e fora disso, a partir de 2012, eu comecei a prestar consultoria também em estratégia, né, em gestão empresarial e estratégia, e também parte contábil, parte administrativa, que eu sou formado nos dois. Então, eu comecei a prestar consultoria nessa área, um assunto que eu gosto muito, porque eu já vi empresas mudarem, empresas que estavam tendo prejuízo, tá? Por causa de um planejamento bem feito, uma execução bem feita, a empresa começar a ter lucro, tá? Falei para vocês que eu fiz isso numa faculdade, teve uma faculdade do DF, não é o CEUB, tá? Mas que estava tendo prejuízo direto, e eles me chamaram para fazer uma consultoria, demorou 8 meses, eu fiz uma consultoria de 8 meses, e eles conseguiram reverter, ou seja, a partir da consultoria, eles estão tendo lucro. Eles estavam tendo sucessivos prejuízos, eles tinham vários problemas, inclusive de orçamento, e muito porque o orçamento era desgarrado da estratégia, então não tinha nada a ver. Então, voltando ao último slide que a gente estava falando de história, um pouquinho sobre a história da estratégia empresarial. A gente viu na aula passada que primeiro era o planejamento financeiro, ou seja, a primeira peça de planejamento que surgiu, tá, foi o planejamento financeiro, foi o orçamento anual. Só uma coisa, pessoal, eu estou usando o fone pelo seguinte, tá? Quem estava na aula passada sabe, quem não estava não sabe. Então, a casa vizinha aqui de onde eu moro, eles estão trabalhando com máquinas, né? Acho que não estão fazendo obra, estão fazendo um trabalho lá, estão cortando madeira, pregando, fazendo uma série de coisas, está muito barulho. Aí, para não atrapalhar a aula, eu estou pondo o fone e estou falando aqui porque o outro microfone ele é aberto, ele vai pegar muito do barulho da obra. Não atrapalha tanto assim vocês, eu acho que atrapalha mais até a mim do que a vocês, mas atrapalha.
e assim atrapalha bem menos. Vocês estão ouvindo só a minha voz praticamente, e se vocês falarem, eu ouço fácil vocês, tá? Mas normalmente eu não vou dar aula de fone, não, tá? Só em caso de necessidade. Eu até acho que eu falei na primeira aula com vocês, quando acontece esse barulho, eu faço isso para minimizar. É claro que se ele parar, se eu ver que ele parou, eu volto para cá de novo. Mas cada vez que volta, eu tenho que ajustar o som, porque senão ele perde o microfone, né? Que eu tenho 3 fontes diferentes, tem a câmera, tem esse microfone, tem aqui, então eu tenho que ajustar no software qual a fonte. Mas então o primeiro planejamento que surgiu foi o orçamento anual e foi orientado para a disponibilidade financeira. Como assim? Antigamente, como eu falei, as empresas trabalhavam com muito material, muita mão de obra guardada, muita coisa, e eles trabalhavam com um giro muito alto, tá? Trabalhavam com uma empresas que tinham muito capital guardado e usavam muito esse capital. Com a evolução do mercado, surgiram muito mais empresas que se tinham antes, e as empresas começaram a trabalhar com verbas mais restritas, com giros mais restritos, e aí surgiu a necessidade do planejamento empresarial, sobretudo no pós-guerra, né? Você vê que começou na década de 50, porque muitas empresas quebraram, muitas empresas faliram, né? Teve muitos países tiveram que ser reconstruídos do zero, né? Então, isso tudo levou a várias empresas que antes eram empresas super bem-sucedidas a começarem a terem orçamentos mais restritos, né? Valores mais restritos. Já, às vezes, recebiam dinheiro do governo, como o caso, né, de algumas empresas americanas que recebiam dinheiro do governo, e eles tinham que gerir aquela verba de forma que eles tinham que se aguentar durante um tempo. Tá? Acho que alguém abriu o microfone, veio um barulho estranho. Estão ouvindo barulho? Não? Entrou um barulhinho estranho aí. Agora passou. Acho que alguém fechou. Deve ter sido algum... Né? Eu ouvi um barulhinho estranho aqui, mas passou. Ainda bem. E aí o que aconteceu? Principalmente, né, houve aquela evolução do Estado, né, e aí o Estado começou a injetar dinheiro na economia, começou a grandes obras, gerir grandes obras, e aí se viu a necessidade do orçamento, né, e começaram a ver que as empresas que faziam orçamento, elas eram bem-sucedidas, e as empresas que não faziam orçamento, elas quebravam ou tinham problemas graves, né? Então, você começou a ver que isso começou a ser disseminado muito a partir de 1945, 46, né? E começou a surgir, mas começou assim, todas as empresas começaram a replicar isso de uma forma bem dinâmica a partir de 1953, 54, que vamos dizer, isso começou a ser inclusive disseminado no meio acadêmico e as empresas começaram a utilizar também, né? Tanto que chegou no nível que na década de 60 eram raras as empresas que não trabalhavam com orçamento empresarial. Então, foi uma coisa que ficou muito difundida. Por que a gente volta nesse assunto, pessoal? Porque as empresas ainda trabalham com orçamento. Foi algo que começou nessa época, mas até hoje tá, tem grande importância para as empresas. Tem empresa que até hoje não faz planejamento estratégico, mas faz orçamento empresarial. Tá? Então, é algo que começou nessa época, mas que até hoje várias empresas utilizam. Eu diria que a maioria das empresas, até empresa pequena, até o barzinho da esquina, o boteco da esquina, vamos dizer assim, ou a mercearia, os secos e molhados da esquina, utiliza orçamento. Tá? É uma forma, a gente chama de mais básica de planejamento, só que é um planejamento a curto prazo. Ele tem, de início, era um orçamento de 1 ano, né? Depois passou a ser orçamento de 1/2 anos, sendo que a cada ano o processo replica como se fosse um novo. Tá? Então, na verdade, o orçamento ele é anual. Mesmo ele sendo bianual, para dar uma questão de sentido, ele acaba tendo uma validade anual, ou seja, cada ano tem que rever tudo. Tá? Depois surgiu... Onde está o cursor? Depois surgiu o planejamento de longo prazo. O que é isso? As empresas começaram a ver que, para elas crescerem, elas tinham que ter objetivos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Elas tinham que ter um norte para ir na direção certa. Tá? E aí começou a surgir esse planejamento de longo prazo, que envolvia não só aspectos de monetários, financeiros, mas também capacitação, né, obras, projetos a longo prazo. De repente, vou comprar uma máquina, né, um equipamento, mas hoje eu não tenho condição de comprar, vou comprar ele daqui a 5 anos. Então, a empresa começava a se planejar porque ela vai fazer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. É o planejamento de longo prazo. Tá?
Então, eu tinha uma projeção de tendência, que eu falava, tanto é que até hoje você trabalha com tendência para 5, 10 anos. Tá? Análise de lacunas, eu via onde eu estou e aonde eu quero chegar, são os gaps. Você vai ouvir muito falar dessa expressão, gap. É a lacuna entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Aí é o gap, tá? Ou seja, eu tenho que fazer uma estratégia, ou várias estratégias, para sair da onde eu estou e ir para onde eu quero chegar em determinado assunto. Né? E na soma de todos os assuntos, eu tenho a minha visão de futuro. Se eu fizer tudo isso aqui, eu chego na minha visão de futuro. Tá? Então, começou o conceito de planejamento como ele é hoje. Mas havia pouca preocupação com as mudanças. O que o cara falava? Eu quero chegar lá. Para você ter uma ideia, várias empresas ainda fazem isso. Eles têm a famosa visão de futuro eterna. Né? A empresa fala assim, se, por exemplo, né, vou falar até de uma igreja, tá, qualquer, ser uma igreja representativa para a sociedade, né, para levar pessoas a Cristo. Pensa, isso é uma visão de futuro para a igreja, tá? Mas é o que a igreja sempre vai fazer. Ela sempre vai querer ser representativa para a comunidade e sempre vai querer levar pessoas a Cristo, tá? Certo? Então, é uma visão eterna, não é uma visão de futuro, é uma visão de longo prazo. Ou seja, sempre eu vou querer aquilo, ou então eu quero atingir aquilo num prazo muito futuro. Até comentei com você, né? Por exemplo, o que seria uma visão de futuro? Eu quero sair daqui, digamos que o teu horizonte estratégico seja de um dia. Estou fazendo só, é um exemplo, tá, pessoal? O horizonte estratégico, normalmente, ele é de 4 a 5 anos. Mas só para dar um exemplo, meu horizonte estratégico é de um dia, ou seja, meu planejamento ele dura um dia, que eu vou fazer. Tá? Mas eu quero chegar em Porto Alegre de carro. Tá? Eu vou sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter a minha visão de longo prazo, que é o meu planejamento de longo prazo, chegar em Porto Alegre, se o meu horizonte estratégico for de um dia. Tá? Mas o que acontece? Meu planejamento estratégico, ou seja, dentro daquele horizonte estratégico, eu vou ter alvos que, se eu chegar em todos esses alvos, ao final daquele prazo, daqueles prazos, daqueles períodos de planejamento, daqueles horizontes estratégicos, eu vou chegar a Porto Alegre. Ou seja, no final de 2 dias eu chego a Porto Alegre. Né? Se eu for direto, andar X horas por dia, parar em tais lugares, entendeu? Então, meu planejamento de longo prazo, as empresas começaram a fazer isso. Daqui a 20 anos, eu quero ser a melhor empresa, melhor consultoria do DF, por exemplo. Ou fica difícil determinar se daqui a 20 anos. Então, eu quero ser a melhor consultoria do DF. Eu não sei quando é que eu vou conseguir. Então, é meu planejamento de longo prazo. É claro, o que vai acontecer? Eu vou orientar as minhas ações para fazer, só que eu vou orientar segundo os recursos que eu tenho. Então, surgiu o planejamento de longo prazo. Tá? Começou a surgir na década de 60, né? 68, 67, surgiu 67, um ano muito especial, né? Muita coisa aconteceu em 67, né? E aí, em 67, começou a ter esse movimento de planejamento de longo prazo de uma forma assim disseminada, né? Alguns autores principais, a gente vai falar isso depois, ou só de uma forma bem de leve, que você vai ver isso com certeza a fundo em planejamento, mas só para você entender que aqui surgiu a visão do planejamento como é hoje, né? Ou seja, eu tenho que orientar não só ações financeiras, mas outras ações para poder que a minha empresa daqui a algum tempo seja uma empresa diferente do que ela é hoje. Tá? Antes era só orçamento, eu tenho que vencer o ano e tenho que fazer determinadas coisas, então eu vou distribuir o dinheiro a mais para as pessoas que precisam fazer essas coisas a mais e vou distribuir o essencial para cada grupo para fazer exatamente o que eu peço que faça. E aí o que eu analisava? Se a pessoa falava assim, eu preciso de 10 milhões, né? Vamos botar 10 milhões, para fazer isso, o determinado órgão da empresa precisa de 10 milhões, se ele gastar 8, a pessoa vai perguntar, ele conseguiu fazer tudo que ele tinha para fazer com 10 milhões? Porque se ele não fez, ele não atingiu o orçamento. E se ele fez com mais dinheiro, ele também não atingiu o orçamento. Ele vai ter que justificar tanto um caso quanto o outro. Para ele, de longo prazo, não tinha muita justificativa, não tinha preocupação com mudança. Eu quero chegar lá, mas se mudar, tudo bem, eu faço outra coisa, eu agito por aqui, agito por lá. Se mudar, eu vou... Sabe, o planejamento ainda era um documento que era, na verdade, uma declaração de intenção. Não era algo que estava realmente orientando a empresa no curto prazo. Ele só dizia, olha, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, entendeu? É uma coisa assim mais etérea, né? Não era uma coisa mais palpável. E aí, nos anos 70, como você sabe, a gente falou isso naquele gráfico inicial, começou a questão
aquelas empresas grandes que tinham empresas centenárias, às vezes empresas que passavam de pai para filho, de filho para neto, como a Ford, a GM, outras empresas assim, grandes dos Estados Unidos. O que aconteceram com essas empresas? Em 71 veio a crise do petróleo, tá? E aí chegaram em 72, 73, chegaram os carros japoneses dos Estados Unidos e acabaram com o mercado de automóveis americanos. Chegaram brinquedos japoneses também, já estavam chegando desde a década de 50, mas na década de 70 eles chegaram com violência, vamos dizer assim, e aí acabaram com a indústria de brinquedos americanos da época, ou seja, foi terrível, foi uma coisa terrível mesmo. Para você ter uma ideia, a GM faliu pela primeira vez na história, a GM faliu. Outras empresas que menores faliram também, acabaram depois sendo compradas pela GM, pela Ford, por outras empresas grandes, né? Mas de início, várias empresas faliram, deixaram de existir com a entrada dos carros japoneses lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal falou, pô, a gente tem que fazer algo diferente, porque esse planejamento de longo prazo não está dando tanto resultado assim. Ainda tem, como eu falei para você, empresa até hoje que só faz orçamento e planejamento de longo prazo. Ela não faz essa outra modalidade que surgiu nos anos 70, chamado planejamento estratégico. Aí começou o conceito de planejamento que a gente tem hoje. Lembrando que tem empresa que faz planejamento estratégico, tem empresa que faz a de longo prazo, faz orçamento, faz também o estratégico. E tem empresa que só faz o estratégico e o orçamento, tem empresa que só faz o longo prazo e o orçamento, só para você entender que isso não aconteceu naquela época e acabou. Isso continua. Até hoje, você tem empresas que fazem um desses tipos de planejamento, ou dois tipos, ou os três tipos. Tá? Então, para você entender que não são estanques, tá? São coisas que se complementam. E o que acontecia? A empresa tinha um planejamento de longo prazo, mas eu precisava ver. Por exemplo, lá que eu falei para você, eu quero chegar em Porto Alegre, mas eu tenho que ver o que eu vou fazer nesse período de 4, 5 anos. Eu tenho que estabelecer metas mais emergentes, ou seja, coisas que eu preciso fazer, que eu tenho recurso para fazer num prazo menor. Tá? E aí surgiu o planejamento estratégico. Ou seja, aqui começou o planejamento estratégico, começou o pensamento estratégico. Eu penso que para chegar lá daqui a 20, 30 anos, ou no tempo que eu quiser, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o primeiro passo. Né? Até uma frase famosa que o pessoal usava muito em planejamento nessa época, que todo planejamento começa com o primeiro passo, toda jornada começa com o primeiro passo. Eles aproveitaram e falaram, todo planejamento começa com o primeiro passo. E o primeiro passo, o que era? Era você pensar estrategicamente, o que eu posso fazer naquele período para alcançar o meu planejamento de 10 anos, ou então para ter um rendimento, um faturamento maior, ou ter alguma coisa, ou seja, eu tenho um objetivo, ou tenho uma visão de futuro imediata para daqui a 4, 5 anos, e aí eu faço um planejamento estratégico para achar... E qual a diferença do planejamento estratégico para o orçamento? O orçamento ele envolve dados financeiros. O planejamento estratégico ele envolve dados de capacitação, dados de cliente, quantidade de clientes, ou seja, coisas que não são mensuráveis, quantificáveis financeiramente, mas que vão representar um ganho financeiro para a empresa. Então, tanto o planejamento de longo prazo quanto o estratégico, você tem outras variáveis, não apenas as financeiras. Né? Aqui começou a surgir a análise de mudança de ambiente, ou seja, eu fazia um planejamento estratégico e começava a analisar. Eu fiz esse planejamento num cenário onde a minha inflação vai de 1% a 5%. Se a inflação subir para 6%, eu vou ter que replanejar. Né? Por exemplo, agora pandemia, né? Eu vou ter que replanejar, por quê? Porque eu achava que eu ia ter um fluxo de clientes de tanto e não estou tendo mais porque o shopping está fechado. Não estou tendo mais porque eu tenho que fechar meu negócio às 8 horas da noite, por exemplo. Né? Então, quer dizer, coisas, né, acontecem que algumas variáveis que você começa a analisar no ambiente, e se acontece alguma coisa, você tem que parar e replanejar. Né? Tudo, replanejava tudo. Tá? Então, aqui você tinha análise de força e fraqueza, ou seja, além de eu olhar para fora, oportunidade e ameaça, eu comecei a olhar para dentro. O que a minha empresa tem que estar bem e pode aproveitar alguma oportunidade de se proteger de ameaça. E ela está mal, que eu preciso correr atrás para ela poder melhorar, para, num espaço de tempo desse planejamento, ou do próximo, ou dos próximos, ela conseguir atingir, se proteger de uma ameaça ou aproveitar alguma oportunidade que o mercado está colocando para ela. Mas só que o pessoal ainda viu que nessa época o pessoal fazia planejamento, era bonito, botava dentro da mesa, alguma parte eles faziam um acompanhamento, mas o acompanhamento era sazonal, né?
todo mês eu vou acompanhar, ou daqui a 15, ou de 2 em 2 meses eu acompanho, ou semestralmente eu acompanho. Então, havia o quê? Às vezes, um descasamento entre o que estava na gaveta, o que foi planejado, e o que estava acontecendo. E muitas vezes, o planejamento já não vai mais dar certo, vamos ter que fazer outro. Então, acontecia isso, ou seja, você não trocava o carro com um pneu, não trocava o pneu com o carro andando, né? Você parava o carro, replanejava, tá? E aí, claro, o período de planejamento levava de 1 a 4 meses da empresa planejando, até às vezes mais, dependendo da empresa. E aí, nesse meio tempo, a empresa estava lá seguindo a operação, mas não fazia nada de novo, né? Porque estava se replanejando, tá? E aí o pessoal começou a ver que o mundo está mudando, né? E as coisas estão ficando cada vez mais apertadas. A empresa não pode parar, não pode deixar de pensar no futuro durante um período de 1, 2, 3, 4 meses. E aí arrumaram uma forma da empresa ficar preocupada e sempre se replanejando, tá? E o que é a sugestão estratégica? Você faz o planejamento, tá vendo? Você não deixa de fazer o planejamento, tá? Você faz o teu pensamento no longo prazo, o que acontece, por exemplo, uma multinacional, uma grande empresa, ela tem o planejamento dela de longo prazo, ela tem o planejamento estratégico dela para 4, 5 anos, tá? Ela faz a gestão estratégica, que você vai ver como é que é, e ela faz anualmente o orçamento. Então, isso aí, o que acontece? Tem empresas que estão associando os 4, tem empresa que associa 3, ela faz o planejamento estratégico, a gestão estratégica, o planejamento financeiro. Tem empresa que associa 2, ela faz a gestão estratégica e o planejamento financeiro, mas não tem uma visão de onde quer chegar no longo prazo, tá? E, como eu falei, isso aí depende. Por isso que a gente está abordando, porque isso ainda é usado até hoje, ainda até hoje você vê empresas que utilizam 1, 2, ou 3, ou 4 modalidades dessas. O que é a gestão estratégica? Você tem uma flexibilidade, ou seja, você está com aquele teu planejamento de várias áreas, mas, de repente, determinada área ou determinada coisa que você quer atingir, houve uma mudança, tá? E aí você replaneja aquele pedaço. É uma coisa mais lógica, né? Você não precisa replanejar tudo, fazer todo o processo de planejamento. Você vai fazer um replanejamento de determinada parte, tá? Você tem uma ênfase na informação, então você não mais analisa essa variável sazonalmente, mas você avalia ela diariamente ou avalia ela o tempo todo, vamos dizer. Então, por exemplo, você está de olho na inflação, você está de olho no PIB, se você é empresa exportadora, você está de olho na taxa do dólar. O tempo todo dia tem alguém preocupado com isso. Qualquer variação significativa, você já levanta a mão e já replaneja alguma parte. Então, você está sempre ajustando. O documento deixou de ser um documento de planejamento estratégico para você ficar numa gaveta e tempos em tempos você revisitar, mas passou a ser algo vivo no dia a dia da empresa. Ou seja, a empresa vive e respira planejamento, tá? Claro que tem um custo, você tem que ter uma área dedicada a isso. Nem toda empresa consegue fazer isso. Por isso que tem empresa que para no planejamento estratégico, mas muita gente, muitas empresas, tá? As empresas grandes, as maiores, elas se dedicam bastante à gestão estratégica com um grupo de funcionários da empresa separados para fazer isso, tá? O conhecimento passou a ser um recurso crítico e há a necessidade de integração de processos, pessoas e demais recursos. Então, o que você vê hoje até, muita coisa de gestão de processo surgiu por conta da gestão estratégica. Você precisa gerenciar o processo e, às vezes, você precisa fazer alterações no processo, né, literalmente, no meio do processo, um processo em andamento, e você está fazendo mudança e verificando o impacto dessas mudanças que você está fazendo. E existe uma maior complexidade de abordagem. Se antes eu tinha uma equipe que eu podia fazer... Até aqui eu tenho um grupo de trabalho, tá? Isso é importante frisar, que você vai ser dono, né? Depois pode ser dono de uma empresa, dono de um escritório de contabilidade, dono, né? Ou até um grande gestor. O que acontece? Até aqui eu podia usar grupo de trabalho. Eu faço um grupo de trabalho, resolvo determinado, né? Faço o planejamento estratégico, faço o planejamento de longo prazo, faço o orçamento daquele ano, tá? E pronto, e as pessoas vão gerindo aquilo, cada área gere. Quando eu vou para a gestão estratégica, não, eu preciso ter uma equipe dedicada para isso, tá? Então, isso é uma trava, isso é o que faz várias empresas não adotarem, tá, a gestão estratégica, porque eu preciso de um grupo de funcionários dedicados só para isso, enquanto que nas outras eu posso ter um grupo de trabalho. Então, aqui, isso já caiu em prova de concurso, tá? Qual a diferença da gestão estratégica e planejamento estratégico? Aí tinham várias, e a principal diferença é essa, tá? Ou seja, aqui, na gestão estratégica, eu preciso ter pessoas da empresa
direcionadas à análise de mercado, análise da empresa, ou seja, eu estou fora do operacional, só analisando o estratégico e analisando o dia a dia da empresa, se eu estou alcançando, se eu não estou, né? Se as metas estão sendo atingidas durante o processo, se não está, porque não está, realizo correção, ou seja, é uma equipe que a gente chama de dinâmica. Aqui não, aqui eu tenho uma meta que eu vou cobrar sazonalmente, então eu estou lá esperando, né? Não estou acompanhando, estou esperando vir, né? Então, o planejamento estratégico ainda hoje é mais usado que a gestão estratégica, por conta disso, tá? Questão, às vezes, de quantidade de funcionários da empresa ou devido à situação da empresa em geral. Apesar de você ver gestão estratégica em várias multinacionais, empresas do governo, em várias, normalmente você vê muito mais planejamento estratégico em empresas menores, tá? Elas não têm tanto recurso. É um recurso que você pode usar temporariamente, mas não é um recurso que você pode usar o tempo todo. É bom separar isso, você viu que isso a gente não falou na aula passada, esse adendozinho eu estou dando agora, tá? Para você. Seguindo, tá? Aí você vai perguntar quais as funções administrativas da empresa. Alguns já sabem, outros não sabem. Quem veio de administração, fez fundamentos de administração, com certeza já sabe. Viu um slide bem parecido com esse, tá? Esse slide é do hoje, né? E o hoje já tirou, o hoje que já usa esse slide há muito tempo, exatamente igual. Porque se você viu isso, como eu falei, fundamentos de administração, que é uma disciplina que eu vou dar nesse período também, com certeza você vai ver esse mesmo slide, tá? Ele fala das funções administrativas. São funções distantes, mas que existe uma complementa a outra, tá? Uma função complementa a outra. Então, primeiro, né, existe uma ordem, o famoso, isso aí, Arthur, o famoso PODC, tá? O Arthur botou bem, né? Planejamento, organização, né, coordenação, controle. Então, aí você vai, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, planejamento. Primeira coisa que você faz é planejar, certo? Então, você planeja, são funções administrativas da empresa. Então, planejou. Por quê? Se você não planejar, você vai ser reativo. Você vai fazer as coisas quando elas chegarem. Então, chegou um problema, vou resolver. Chegou outro problema, eu vou resolver. E nem sempre você vai conseguir resolver o problema. Todos os problemas vão ser novos para você. Quando você se planeja, você se prepara, não só para o problema, mas você também verifica qual seria a melhor forma de você operar, de você trabalhar. E aí, quando você não tiver naquela forma ideal, aí você começa a correr atrás para chegar lá, né? Eu sempre brinco que se você não planeja, o que você faz está bom. Agora, quando você planeja, né, você começa a ter um horizonte, a ter um caminho a seguir. E se você sai do caminho, você tem a impressão, você consegue perceber que você saiu do caminho e que você pode voltar para ele. Quando você não tem planejamento, o que vai acontecer? Qualquer caminho que você tiver está bom. Às vezes a empresa familiar começa assim, né? Por exemplo, eu prestei consultoria para uma empresa antes da pandemia, foi em 2018. E a empresa era uma empresa familiar. O dono da empresa, ele veio do exterior para cá, para o Brasil, e ele viu uma coisa lá que ele fazia, que a família dele fazia, ele trouxe para o Brasil e começou a fazer aqui. Aí fazia bem feito, começou a ter sucesso naquilo. Só que aí ele começou a ver que ele estava perdendo dinheiro, porque muita coisa que ele fazia ainda de uma forma arcaica, da forma manual, né? Então, o que ele fazia? Contratava mais gente, para fazer, preciso de mais, vender mais, eu preciso contratar mais gente. E ele começou a ver há uma contraproducência, porque chega um ponto que contratar pessoas só não resolve. Você tem que ordenar o serviço melhor. E aí, ele precisava organizar o serviço, porque tinha gente que fazia determinada coisa e outra pessoa fazia também. Havia sombreamento. Então, e claro, ninguém queria deixar de fazer sombreamento para parecer que estava trabalhando muito, porque se ele está trabalhando muito, ele está ganhando e a empresa precisa dele. Se ele trabalha pouco, a empresa não precisa, tende a demiti-lo. Então, acontecia isso. E como era uma coisa familiar, ele não tinha muito conhecimento de administração, ele tinha um conhecimento mais da área, né, da produção daquilo, e ele começou a ter problema, ele começou a perder dinheiro. Às vezes demitia funcionário, o funcionário era demitido, entrava na justiça contra ele. Normalmente não ganhava, porque ele era um cara muito correto, mas dava um desgaste, né? Ele tinha que parar de trabalhar, sair da empresa para poder ir nas audiências, quer dizer, dava dor de cabeça, né? E a empresa começou a crescer muito, ele ia para um lugar maior, etc. E aí ele começou a sentir que estava perdendo dinheiro. Por quê? Porque faltava planejamento. Planejar só não adianta, eu preciso organizar, tá?
Eu preciso separar as coisas. Olha, para atingir isso aqui que eu planejei, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. O que é isso? Quando eu faço essa distribuição, nada mais do que eu estou organizando. Fulano, você tem que fazer isso. Ciclano, você tem que fazer aquilo. Beltrano, você tem que fazer aquilo outro. Então, eu estou organizando, distribuindo serviço, né? É a organização. Eu estou organizando a minha empresa. Estou organizando as tarefas da minha empresa. Estou organizando o que ela precisa fazer. Estou organizando o dia a dia. Eu vou começar fazendo isso, vou terminar fazendo aquilo. Tá? É a organização. Se você olhar para a tua vida, você faz isso. Às vezes você planeja, vou entrar de férias, eu vou viajar, mas para viajar eu tenho que guardar dinheiro aqui, eu tenho que comprar aquela bolsa de dólar, né? Eu tenho que comprar a bolsa de dólar para botar, né? Botar escondido, porque podem furtar minha carteira, botar o passaporte, o dinheiro escondido. Então você começa a se planejar, né? Começa a se organizar para depois, tá vendo? Eu tenho que tal dia comprar a minha bolsa de dólar, tal dia eu tenho que botar dinheiro na poupança. Então você organiza o que você planejou, tá? Então você está organizando. Eu estou trazendo um exemplo pessoal para ficar fácil você entender. Por fim, você tem que comandar. Fulano, você vai fazer isso. Ciclano, você vai fazer aquilo. Você já separou, né? Você tem que separar. Beltrano, você vai fazer aquilo em tal hora, de tal forma. Você tem que comandar, tá? Mas comandar, você vai comandar todo mundo. Você vai dizer o que cada um tem que fazer. Depois você tem que coordenar para quê? Para o serviço de um terminar onde começa o serviço do outro, né? Você tem uma coordenação de horários. E, por fim, você vai controlar para ver se tudo que você planejou, organizou, comandou e coordenou, você vai verificar se tudo está tendo de acordo com o planejado. Você vai comparar o planejado, né, com o realizado, tá? Isso é o controle. Você está comparando os dois. Caso o planejado esteja de um jeito e o realizado esteja de outro, você vai achar uma diferença, um gap, né? Uma diferença. E aí você vai, para resolver essa diferença, você vai ter que replanejar, organizar, comandar, coordenar. É um ciclo, tá? Que não para. É um ciclo que o tempo todo ele tá se realimentando, retroalimentando e funcionando, tá? Isso é administração da empresa, tá? É o uso desse ciclo. Aí você vai dizer, professor, eu trabalho numa empresa, mas lá ninguém planeja nada. Então, você não está exercendo bem as funções administrativas. Eu estou lá, mas ninguém controla. Você não está exercendo bem as funções administrativas. Se você exercer essas 5 funções, tá? Você fez uma gestão empresarial. Ou seja, a tua gestão ela pode ser chamada de uma gestão empresária, uma gestão que visa o bem da empresa, né? Agora, se você não está fazendo isso, muito provavelmente você está contando com a sorte. E você pode contar. A sorte é bom, mas nem sempre. Você contar com a sorte é muito bom, mas nem sempre você vai contar com a sorte. Vão ter coisas que vão acontecer. Se você não tiver uma gestão empresarial efetiva, a empresa vai quebrar, né? Falei para vocês, como eu já tinha uma gestão relativamente efetiva na minha primeira empresa de informática, que eu já comentei para você, eu percebi, planejando, que eu não ia, a curto prazo, eu não ia voltar a ter o ganho que eu tinha quando o dólar era 1 para 1, né? E aí, quando o dólar foi 1 para 4, né? Ou seja, cada dólar valia 1, primeiro 1 para 3, depois chegou a 1 para 4, depois baixou um pouco, eu vi que eu ia ter que, né, e a tendência era manter aquilo, né? Porque houve uma máxima de valorização na época. Então, a tendência era manter aquilo, eu falei, já que eu tenho uma outra atividade, se eu não tivesse, talvez eu teria dedicado mais à empresa, mas como eu tinha uma outra atividade, que eu trabalhava no banco, né? O que eu fiz? Eu preferi fechar a empresa, falei, eu fecho a empresa, quando o negócio voltar, eu reabro a empresa, e acabou eu reabrindo muitos anos depois uma empresa diferente daquela primeira, né, com mais possibilidade de ganho do que eu tinha naquela que era muito focada, e hoje tem muitos concorrentes. Hoje, diria, a empresa que eu tenho tem menos concorrentes, uma abrangência de escopo muito maior, então eu posso atingir muito mais coisa que eu não atingia, muito mais nichos que eu não atingia antigamente. Mas isso o que é? Eu estou exercendo uma gestão empresarial sobre a minha empresa. Se eu não faço planejamento, se eu não organizo, se eu não comando, se eu não coordeno, se eu não controlo, eu estou exercendo liderança, claro que eu sou dono da empresa, mas eu não estou fazendo uma gestão empresarial. Isso é importante ressaltar, tá, pessoal? Inclusive, já caiu em concurso isso, e é interessante que muita gente mesmo, erra fácil. Você tem, o cara dá 4 funções, o que você está fazendo? Gestão empresarial? Não.
Você está gerindo a empresa, você está administrando a empresa, mas não fazendo uma gestão empresarial, tá? Porque você precisa desses 5 para poder ter gestão empresarial. A falta de um desses pode resultar num problema, e resulta normalmente, tá? Mas o que é planejamento? Né? Você vai pensar, o que é planejamento? Que é o nosso foco, né? Então, nosso foco, tá? A gente vai, hoje, né? O foco na nossa disciplina, nesse período, o nosso foco vai ser planejamento. E o orçamento que está coladinho aqui. O planejamento, ele tem a nível estratégico, tá? A nível tático e a nível operacional, sendo que a nível tático, ele é justamente o orçamento, tá? E a nível operacional é o planejamento de cada área da minha empresa, planejamento da área de produção, planejamento de venda, planejamento da área de gestão de pessoas, tá? A gente vai falar disso mais adiante, mas só para você entender que a gente está falando disso aqui. A gente vai falar um pouco disso, falar muito disso, e um pouquinho disso aqui, de controle. Por quê? Porque planejamento sem controle não é planejamento. Não adianta você planejar e não controlar, porque você não sabe se o que você planejou está acontecendo ou não. A gente vai falar desses 2 itens, principalmente em nossas aulas, tá? O planejamento e controle. E, é claro, o orçamento, que também é uma peça de planejamento, como você já está vendo, tá? Então, seguindo aqui. Mas o que é planejamento? Usando a definição de hoje, que é uma definição... Existem várias. Eu trouxe para você aqui uma das que eu gosto mais. Daqui a algumas aulas, quando a gente entrar em outro assunto, eu vou trazer uma outra definição de planejamento que eu também gosto. Mas essa é bem abrangente, por isso que a gente está falando sobre ela. Então, o planejamento consiste em estabelecer com antecedência, então, você é proativo, tá? Você não você é proativo, você está se preparando para acontecerem as coisas e não sendo reativo, ou seja, aconteceu, eu estou fazendo. Não, eu estou me preparando para aquilo antes daquilo acontecer, que pode acontecer integralmente do jeito que eu planejei, ou pode acontecer completamente diferente do jeito que eu planejei. Pode acontecer também. Por exemplo, a pandemia, várias empresas fizeram planejamento 2019 para 2020, 2021, 22, 23, né, 24, e tiveram que replanejar. Por quê? Porque ninguém previa que ia parar tudo como parou. Ninguém iria prever que teve um lockdown, como a gente está vivendo agora, desde a semana passada, né, desde sexta passada. Então, quer dizer, ninguém conseguiu prever isso. Você sabe que tem lugares, por exemplo, a Feira dos Importados está fechada, por exemplo, né? É um detalhe. Alguns lugares não estão funcionando, né, por causa do lockdown. Os lugares que o pessoal elencou como sendo lugares de maior risco, eles simplesmente fecharam por causa do lockdown. Tá? Estão aguardando o que vai acontecer e vão reabrir aos poucos, né, por causa de medidas de saúde pública, né? Então, quer dizer, se contesta isso, se fala, mas alguma coisa sendo feita. Eu acho que o pior é não fazer nada, deixar aquilo rolar e você achar que tudo está normal. Não está. Agora, eu sempre brinco, né? Medida administrativa é igual um pássaro na mão. Se você apertar muito, você estrangula e mata o passarinho. E se você abrir muito, o passarinho sai voando e você perde o negócio. O passarinho é um negócio. Se aperta demais, você estrangula, ele não consegue fazer nada e você acaba quebrando. E morre, né? E se você abre muito a mão, acabam as pessoas, né, realizando vários outros negócios próximos e você acaba iguais e você acaba perdendo em mercado e acaba fechando também. Então, é uma dose, você tem que saber a dose certa. Aí, isso é que eu acho que é o bonito da administração, né? E a complementação com outras áreas, como contabilidade, direito, etc. Porque, justamente, esse apertar certo é que é a diferença do melhor administrar para administrar mal, né? Ou você administra bem, ou você administra mal, mas muito que vai fazer você administrar bem é o conhecimento que você adquire e a forma que você utiliza, tá? Então, estabelecer com antecedência ações a serem executadas é você ser proativo. Dentro de cenários, ou seja, cenário eu estou fazendo, né, projeções, certo? Estou fazendo projeções. Toda vez que eu falo de cenário, estou fazendo projeção. O que é projeção? Eu estou verificando como é que vai ser o meu futuro, né? Então, vou botar a bolinha de cristal aqui de novo, tá? Lembra da bolinha de cristal? Eu estou pensando como vai ser meu futuro baseado em algumas variáveis, né? Eu acho que determinadas coisas vão acontecer e aí faço esse cenário, esse desenho, faço o cenário mais provável, né? O cenário menos provável, o cenário intermediário, que seria o mais fácil de aparecer. Hoje em dia, atualmente, estão fazendo 2 cenários, né?
que é o mais provável e o pior cenário, costumam desenhar os dois, tá? No mínimo, mas normalmente empresas de engenharia e outras empresas que trabalham com o mercado financeiro fazem no mínimo 3 cenários, e se o negócio estava esquisito, fazem 4 ou 5, depende. Mas o normal é uma empresa normal fazer 2 cenários, uma empresa que tem um risco maior faz 3 cenários, e quando o risco é muito maior, faz mais. Lembrando que sempre tem um cenário que é o mais provável e um cenário que é o pior dos mundos, que acontecer. Você se prepara para o pior e para o desejável. Não precisa se preparar para o melhor, né? Eu sempre brinco, né? Quando vem uma coisa melhor ainda do que você previu, foi uma grata surpresa. Agora, quando vem pior, é uma triste desilusão, né? Então, acho que a ideia é sempre você procurar ver o pior cenário para você se preparar para ele e um cenário mais provável, ou seja, que tenha coisas boas, né? E coisas ruins, se você se preparar para isso, tá? Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o cenário mais adiante, mas eu queria, na definição, por que eu gosto da definição, queria falar para você e por que ela é tão abrangente, né? E condições pré-estabelecidas. Algumas coisas você já sabe que vai acontecer. Tem coisa que eu não sei que vai acontecer no cenário. Estimando os recursos, o que eu vou, né? O que eu vou precisar, tá? Para estimar recurso, você com certeza vai falar de orçamento, por isso que é uma definição bacana que você pode usar para orçamento também, né? Que você pode incluir o orçamento aqui dentro, a serem utilizados atribuindo responsabilidades, ou seja, vai ter organização, distribuição de tarefa, tem que ter coordenação também. Para quê? Para atingir os objetivos fixados, que na verdade é a tangibilização da minha visão de futuro. Tá? Minha visão de futuro, como eu falei, será melhor, falei na aula passada, né? Ser melhor em quê? Né? Você precisa tangibilizar em objetivo, transformar em objetivo fixado. Tá? Pessoal, até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa que você possa dizer? Professor, não entendi bem. Me explica isso aqui. Está tranquilo? Podemos ir. Tranquilo, né? Está na parte conceitual. Talvez quando a gente for fazer exercício, vão ter exercícios sobre isso, tá? Esse planejamento mesmo, você fazer missão, fazer verificar visão de futuro, tá? A gente vai fazer exercício. Depois, para fazer orçamento, a gente vai pegar um planejamento, transformar. Então, vão ter exercícios bem práticos, bem dia a dia, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas primeiro a gente precisa entender de tudo, para depois aplicar, tá? Então, como é que fica? A nível, né? A empresa, como eu falei para você, tem 3 níveis de planejamento, tá? Então, ela tem normalmente 3 níveis, tá? Eu até, de vez em quando, trago um triângulo para você. Você vai ver o triângulo mais adiante. Às vezes eu trago o triângulo aqui. Você tem 3 níveis da empresa, né? Que é o nível, né? O nível estratégico, que é a alta administração da empresa. Você tem um nível de gerência média, tá? Que é um nível assim, mediano, que é o pessoal que trabalha com informação. A gente vai falar sobre informação depois. E você tem um nível operacional, tá? O nível operacional da empresa. Então, você tem a alta administração, o nível operacional e aqui, normalmente, gerência média da empresa, tá? Gerência média. Então, Então, por exemplo, aqui seriam os diretores, tá? Aqui os executivos, gerentes de divisão, tá? E aqui o pessoal do setor mesmo, né? O chefe de equipe, a equipe propriamente dita, os operários, né? Então, aqui você tem, por exemplo, se a gente pegar uma empresa, você tem a nível corporativo, você tem estratégia corporativa, que é o que eu faço para a empresa toda. Então, pensa numa holding, Coca-Cola, Robra, que é a Pepsi. Aí a holding, o que ela faz? Ela vai designar uma estratégia para todo mundo. Aí eu quero ser a melhor holding do mundo. Aí você vai tangibilizar. O que é ser a melhor holding do mundo? Aí tem um faturamento mundial de mais de 300 bilhões de dólares, tá? Por exemplo. Então, para eu ser a melhor holding do mundo, eu tenho que ter um faturamento desse. Então, está claro. Essa é a estratégia corporativa. Para a empresa toda, no final, na hora que for fazer o balanço consolidado da empresa, vai ter que dar 300 milhões, vai ser a melhor empresa, a maior holding, tá, de refrigerantes do mundo, por exemplo. Tá? Só que, para fazer isso, cada empresinha daquele conglomerado, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vamos falar da holding da Coca-Cola. A Coca-Cola vai fazer determinada coisa, a Coca-Cola Refrigerante vai fazer determinada coisa, tá? A de sucos vai fazer outra, né? A Vale vai fazer outra. Aqui a outra, né, que trabalha com água mineral, eu não esqueci o nome da água mineral da Coca-Cola. Depois eu vou lembrar, a água mineral não lembro. Tem uma água, acho que é Skin, não sei. Tem uma água, depois, se alguém lembrar da água mineral da Coca-Cola,
É só você ver, ela tem outro nome, aí no final ela tem assim, Coca-Cola Company, tá? Você vai ver. Se alguém lembrar, pode colocar aí. E aí cada empresa ela vai ter um faturamento que ela vai ter que atingir, vai ter que ter várias coisas que ela vai ter que fazer, e aí somando tudo, elas vão atingir a estratégia corporativa. Só que cada negócio desse, ele vai ter uma estratégia de marketing separada, ele vai ter uma estratégia de recursos humanos separada, vai ter uma estratégia de produção separada, uma estratégia de finanças. Cristal, obrigado, Matheus, obrigado, tá vendo? Acho que deve ser essa mesmo, acho que é essa mesmo. É uma delas, acho que tem outras, tá? A Cristal é uma das águas minerais da Coca-Cola. Então, aqui vai ser a Cristal. Obrigado, tá, Matheus? Obrigado. Então, aqui vai ser a Cristal, aqui vai ser a Del Valle, aqui a Coca-Cola Refrigerante. Isso é um exemplo só para você entender, tá? Só que aqui, cada uma delas, por exemplo, vamos pegar a primeira Coca-Cola. A Coca-Cola ela vai ter, tá, uma estratégia de marketing diferenciada, só para ela. Eu não posso usar a mesma da água mineral, concorda comigo? O refrigerante tem uma abordagem diferente da água mineral. Não posso usar a mesma do suco. Não posso usar, tem que ser diferente. Então, eu tenho uma estratégia de marketing própria para esse. Tá? Eu tenho uma estratégia de recursos humanos própria. Aqui o cara vai trabalhar 12 horas por dia, então vai trabalhar 10 horas por dia, 8 horas por dia. São 3 turnos. Tá? Aqui não, a água mineral só recolhe durante o dia. Então, aqui são 2 turnos só, por exemplo. Eu tenho estratégia diferente. Aqui da Del Valle, eu tenho um grupo que vai fazer colheita, tem um grupo que vai fazer, ou vai comprar de produtor, tem um grupo que vai fazer a pasteurização, tem um grupo, então vou trabalhar, vou ter uma diversidade de coisa muito grande. Cada negócio ele tem uma estratégia de recursos humanos própria, ele vai ter uma estratégia de produção própria, uma estratégia de finanças próprias, e assim vai. Então, eu vou ter que ter planos operacionais para cada uma dessas áreas, plano operacional para cá, plano operacional para cá, plano operacional para cá, tá? E plano operacional para cá. Aqui eu tenho que ter um plano tático, tá? Tipo assim, como se fosse o orçamento, tá? Ou um projeto que vai envolver todas as áreas, ou pelo menos mais de uma área. Por exemplo, eu posso ter uma estratégia de produção que envolva a área de finanças e a área de produção. São áreas muito ligadas, tá? Então, por exemplo, eu quero desenvolver um produto novo, tá? Eu vou envolver 3 áreas, eu vou envolver áreas de design, por exemplo, de área de marketing, área de produção e área de finanças, tá? E eu vou ter planejamentos específicos, que são planejamentos táticos. Então, aqui envolve mais de uma área, tá? Mais de uma área. Aqui envolve a empresa toda, empresa como um todo. Aqui envolve mais de uma área, ou seja, mais de uma unidade, né? E aqui envolve apenas uma unidade de produção, ou seja, uma unidade de trabalho, uma unidade de produção, tá? Isso é a diferença, só para você entender. Aqui é a estratégia corporativa, aqui é a estratégia, o plano tático, a estratégia tática, ou tático da empresa, e aqui a parte operacional da empresa, tá? Tranquilo? Tranquilo isso aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Só para saber da informação, aqui a informação ela é abrangente, mas ela é resumida, ou seja, eu não preciso chegar no detalhe. Aqui, ora, ela é abrangente e resumida, e ora, ela é detalhada, então ele tem que ter os 2 tipos de informação, uma para prestar para o gestor principal e outra para discutir com o pessoal da operação. E aqui não, aqui é só uma informação detalhada, né, e focada, ou seja, pouco ampla, né? Aqui muito ampla, pouco focada e pouco detalhada. Aqui muito detalhada, muito focada e restrita área, tá? Eu gosto muito de fazer esse comentário para você entender, porque você vai ver, quando a gente falar de estratégia corporativa, que é daqui a pouco, provavelmente a gente começa a falar nessa aula, mas vai estender mais 1 ou 2 aulas, o que vai acontecer? Você vai falar, professor, isso está muito gasoso, né? Mas a ideia é o quê? Essa estratégia vai abranger a empresa toda, então não pode chegar no nível do detalhe. O outro plano, o plano tático e o plano operacional, vai chegar no nível do detalhe. O que cada um vai fazer? O Joãozinho vai fazer isso, o plano operacional. Entendeu? Agora, num plano tático, olha, essas áreas precisam chegar a essa meta, precisa atingir isso, ou precisa gastar tanto. É um plano tático, tá? E a estratégia corporativa, eu quero ser a melhor empresa. Então, aqui eu tenho um nível de abstração muito elevado, né? Aqui eu já tenho um nível que, ora, ele é mais abstrato, ora, ele é mais operacional. E aqui não, eu tenho exatamente o que eu vou fazer para alcançar isso e para alcançar isso. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aqui. Beleza? Só para você entender por quê. Que aí, às vezes, o aluno começa a ver estratégia, né? E começa a falar, poxa, está muito assim, não está muito objetivo. Por isso que a gente tangibiliza a estratégia, tá? A estratégia num nível macro para uma empresa. Pensa numa holding,
Por exemplo, você pensa na Elma Chips. A Elma Chips, você tem várias, né, unidades de negócio que fazem coisas completamente diferentes, mas você compartilha o mesmo canal de distribuição, que, por sinal, é um dos melhores do Brasil. Tá? O canal de distribuição deles é fantástico. Quisera todas as empresas tivessem um canal de distribuição como aquele. Fantástico mesmo. Depois a gente vai falar mais disso mais adiante, mas é a referência. Tá? Eu gosto muito de trazer as referências para você. Funciona assim, é um relógio suíço. Né? Muito bom, por sinal. Então, vamos lá, seguindo. Processo de tomar decisão. Como é que é o processo de tomar decisão? Tá? Primeiro, você obter informação. Por isso que a gente falou de informação no slide passado. Ah, professor, estou entendendo, né? Lembra, acho que eu comentei com você, né? É um filme do Quentin Tarantino que a gente está fazendo. Vai falar várias coisas, quando a gente falar de conceito, e vai encaixar essas coisas como se fosse um quebra-cabeça. E aí, no final, você vai entender o processo. Essa é a ideia. Tá? Se a gente só falar... Eu podia entrar direto em orçamento com você, engrenar a segunda, entrar em orçamento, o que ia acontecer? Você ia ser, pro resto da vida, ou até a ficha cair, você buscar outros conhecimentos na área, você ia ser um aplicador de artefato. Ou seja, você ia preencher formulário, mas não entender o processo. Quando você entende o processo, qual a vantagem? Se houver uma alteração, você consegue fazer, você consegue entender onde implica aquela alteração. Né? É melhor do que você ter... tá vendo? Eu podia te dar um bolão de artefato aí, você fazer orçamento de venda, orçamento de produção, juntava tudo, fazia o orçamento final, pronto, acabou. Mas aí você não ia entender o orçamento. Você não ia ser capaz de gerar um orçamento do nada. Você é contratado por uma empresa como consultor, como eu fui, né? E já fui várias empresas, mas principalmente essa da faculdade, que é um case, porque eu mexi em tudo, não mexi só em um aspecto da empresa, eu tive que mexer em tudo. Desde a educação, desde a forma que aquilo era administrado, cada professor fazia do seu jeito, não tinha uma uniformidade, não tinha slide mestre, tinha nada, cada um fazia do seu jeito, até a parte de orçamento e planejamento, que também era meio assim, a gente sabe para onde tem que ir, visão de futuro, tinha cara de pau de dizer que era visão de futuro, né? Como eu não falei o nome, eu posso falar. Botou visão de futuro, mas era um negócio que nunca mudou. O troço tinha 50 anos e era a mesma coisa. Vamos fazer isso. Não é visão de futuro, é uma visão de longo prazo. Tá? O que acontecia? Não alcançava. Como assim, professor? Muito daquela visão estava ali há 30, 40 anos, quase 50 anos, e ninguém alcançava. Por quê? Porque não fazia nada para alcançar. É um discurso bonito, entendeu? É o que eu quero mudar em você. Você não sai daqui sabendo fazer discurso bonito, mas sabendo aplicar isso na prática, tá? Então, eu obtenho informação. Depois, o que eu faço com a informação? Eu vou elaborar as previsões. O que é importante para mim? Tá? O que eu preciso fazer? Que tipo que variáveis, que range, né? De tanto a tanto, eu faço isso. Se aumentar muito, eu tenho que fazer aquilo. Se baixar demais, eu tenho que fazer aquilo outro. É assim que você desenha cenário, né? O que pode acontecer? Pode acontecer isso, pode acontecer isso, ou pode acontecer isso. Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer isso, o que eu faço? Aí você está se planejando, né? Eu elaboro as previsões do que eu acho que vai acontecer, né, baseado em vários estudos, em várias informações, não é o achismo, não. Mas por que eu estou falando acho? Porque muitas vezes o que você planeja que vai acontecer pode não acontecer do jeito que você planejou. Mas eu devo planejar assim mesmo? Deve. Você se prepara para um futuro incerto. O futuro sempre será incerto, né? A verdade é essa. A gente sabe o hoje e o ontem. O ontem a gente sabe com certeza. O hoje, mais ou menos, né? Porque muita coisa pode mudar até o final. Mas o que acontece? A gente ainda tem uma noção boa, mas o amanhã está na mão de Deus. O amanhã a gente não sabe. Então a gente tem que se preparar para algo que pode vir. Claro que com bases lógicas, com bases técnicas, variáveis que realmente afetem a tua empresa. Por exemplo, né? Na exportação, o dólar, o euro vai... A exportação para a Europa, o euro vai com certeza afetar o dólar também. Não, principalmente o euro, se eu importo ou exporto para a Europa. Né? A balança comercial vai afetar, porque tem a taxação em cima, né, da balança comercial. E, claro, né, o câmbio, isso daí, a relação entre os países também. Então, são variáveis que você tem que estudar. Por exemplo, né, digamos, a gente tem um governo, hoje que é um governo de direita, centro-direita, uma coisa assim. Ele tem uma série de outros governos que ele se dá bem. Né? Já outros governos não vai se dar bem tão bem assim, não vai ter uma relação tão boa. Né?
Já se for um governo de esquerda, a mesma coisa. Vai ter vários governos que não vai se dar bem e outros governos que ele vai ter uma relação mais próxima. Pode ter um subsídio alfandegário, alguma coisa assim, uma facilidade de entrada e de saída do país, e tanto num processo quanto no outro. Então, são coisas que você tem que se preocupar. Se você procura, né, exportar ou importar, você tem que se preocupar. Então, vai ser uma variável de estudo para você criar esse cenário. O cenário nada mais é do que isso, não é você fazer um desenho, não. É você criar várias variáveis que direcionam. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro, ou outro. E aí, dentro daquela realidade, que tipo de variáveis, como estariam aquelas variáveis e que range, ou seja, estou tangibilizando aquele cenário. Por exemplo, se a pandemia continuar por mais um ano, o que vai acontecer? Eu começo a pensar. Vai ter mais situações de lockdown, né? Menos gente vai consumir, mais gente vai consumir online, menos gente vai consumir presencialmente. Então, isso tudo são variáveis. Você começa a fazer, vamos dizer, a usar essas variáveis, né? Tentando identificar elas dentro de um cenário. Tá? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, mas só para você entender que é fácil fazer cenário? Não é muito fácil. O primeiro é dificílimo, por isso que normalmente se contrata uma consultoria para fazer um primeiro cenário. Depois disso, não, você já sabe quais são as variáveis, talvez aumente, mas fica mais fácil a própria empresa gerir. Mas, inicialmente, é melhor uma visão de fora, de alguém acostumado a fazer, que traga isso para cá, elenque o cenário, consiga fazer o cenário, faz análise da situação, cenário, e aí sim, você, a partir daí, os próximos planejamentos, você usa aquela base para fazer os próximos. Mas, primeiro, normalmente, você precisa de ajuda. Tá? Aí você escolhe a melhor opção, qual seria o melhor cenário, né, para o que você acha que você tem que se preparar, tá? A melhor opção nesse sentido. E aí você implanta, né? Você vai fazer as decisões, você vai criar as estratégias e implantar as decisões para perseguir aquelas estratégias para alcançar o seu objetivo. E no final, o que você fala? Você avalia se você alcançou aquilo ou não alcançou. Tá? Então, esse é um processo de tomada de decisão que é muito semelhante ao processo de planejamento, ou seja, aqui você escolhe uma opção, aqui você planeja, né? Então, você elabora a previsão, você faz o cenário. Aqui você planeja, são várias opções, você vai escolher a melhor. Tá? Aqui é o planejamento. Aqui você vai executar o planejamento, que na verdade você vai estar o quê? Né? Você vai estar organizando, vai estar coordenando e controlando, certo? E aí, organizando, né, e coordenando. E aqui você vai estar controlando, verificando se aquilo que você planejou está batendo o que você implantou, com o que está sendo executado. Tá? Então, lembrando, aqui na avaliação de desempenho é sempre o que você planejou, o que você queria que acontecesse, no horizonte que você tem, versus o que efetivamente aconteceu. E aí que está. Conseguir atingir, ok. Não conseguir, podia ser melhor, faltou isso. Faltou aquilo, na próxima vez eu faço melhor. Tá? A ideia é essa. Tá? Esse é o processo de tomar decisão. Qualquer processo de tomar decisão, seja ele planejamento, seja ele uma decisão rápida, eu preciso de informação, eu preciso imaginar o que cada ação que eu vou fazer, que tipo de impacto ela vai ter. Tá? Então, eu vou ter uma ação, né? Lembrando da terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação igual à intensidade, sentido contrário. Ou seja, ao fazer uma ação, algo vai acontecer. Eu preciso imaginar o que vai acontecer, tá? Para saber se essa daqui é a melhor ação, é the best, né? Ou se não. E aí, para isso, eu, às vezes, elenco outras ações para saber se o impacto delas vai ser melhor ou vai ser pior do que seria essa, para escolher a melhor opção. A gente vai ver um pouquinho mais, você vai ver também bastante disso mais na disciplina de planejamento, tá? E fala, porque essa disciplina ela fala do orçamento, eu passo a parte de planejamento, está na nossa emenda. Eu passo a parte de planejamento para análise, né? Mais para análise do que para construção. Eu passo para análise, mas você vai aprender um pouquinho a construir, porque você não consegue analisar sem saber como é que foi construído. E aí, depois, você pega essa análise e transforma o planejamento em orçamento, tá? Como eu já falei, para você não esquecer. Então, e aí você tem também, tá? Porque é feito, né? Você tem feedbacks. Então, cada área dessa está trocando, né? Obter informação, elabora a previsão e faltou informação tal, tá? Faz uma opção, como eu falei assim. Essa opção, o que vai acontecer se eu fizer? Então, você está sempre trocando, né? Aí você escolhe a opção, vai implantar a decisão e não deu exatamente o que eu queria. Você muda, né? Avaliando o desempenho, a mesma coisa, tá?
Você está sempre interagindo com outras áreas. Ó, a implantação foi correta, a opção foi a melhor, a previsão foi a mais adequada, né? Faltou algum tipo de informação, então estou sempre interagindo. Tá? Uma coisa que você já deve estar pensando, falar, professor, então estratégia é bom para caramba, né? É bom, mas por que nem toda empresa planeja e por que o planejamento sofreu tanta evolução, o planejamento mudou tanto, se é tão bom assim? Então, vamos lá. Um certo cara, um certo autor que eu gosto muito, chamado Mintzberg, não sei se você já ouviu falar, acho que eu já até falei, é um ator ele tem um livro chamado Safari Estratégia, eu acho que o livro está até aqui do lado. Deixa eu ver aqui se está. Não sei se está. Espera aí um instantinho. Vou até pegar, que eu acho que ele está aqui. Só um instantinho que eu vou pegar. Esse desenho eu tirei do livro. Só um instantinho aqui que eu vou pegar aqui e já volto. Espera aí. Está aqui. Está aqui o livro. Olha só. Então, esse autor, que eu gosto muito, ele tem esse livro aqui, Safari Estratégia. É um dos livros de estratégia, tá? Mas ele é um livro assim, que, como eu vou falar, ele não é prático, tá? É um livro que fala de vários conceitos, de várias coisas interessantes para você que vai trabalhar com estratégia saber. Mas ele não é um livro, eu brinco, né? Ele é um livro que eu recomendo você ler quando você está aprendendo estratégia para abrir a sua cabeça. Mas ele é um livro que não vai te ensinar a fazer planejamento, ele vai falar da estratégia como um todo, tá? E tem várias sacadas nesse livro que são muito... Eu brinco, né? Se a gente fosse botar um livro, livro em prática, a gente fala que é mais ou menos assim. O Safari Estratégia, ele está para a estratégia como está a Arte da Guerra para a administração, tá? A Arte da Guerra é filosófica, fala várias coisas importantes, vários conhecimentos importantes, mas ele não põe a mão na massa, né? E aquele livro do Norton, tem um livro do Norton, que é a Estratégia em Ação, que ele põe a mão na massa que te ensina a fazer estratégia, tá? Esse é mais um livro filosófico, é a Arte da Guerra, vamos dizer assim, e o outro é o Vance Krieg, é o Das Krieg, né, que é o livro do von Clausewitz, né, que é o livro que fala sobre vindo da guerra, né, o da guerra. É o da guerra que fala na prática como é que você deve fazer para fazer planejamento, né? É mais ou menos isso, só para você entender. Então é um livro, tem muitos conceitos bacanas, porque ele é um estudioso, né, um estudioso profundo, ele traz muita coisa que acabou originando práticas de administração. Então, ele praticamente criou, ele fala das escolas e praticamente, ao estudar as escolas, ele tira as escolas de planejamento e de administração e ele tira alguns ensinamentos que são fundamentais e esse é um deles, né? Que é algo que eu trago para vocês entenderem. Como é que era vista a estratégia no passado? A estratégia do passado era assim. Você pretendia determinada coisa e você criava um documento, tá? Que era chamado de plano estratégico. Ainda existe até hoje, tá? Plano estratégico existe. Se você for fazer auditoria na empresa, a primeira coisa que o auditor pede é o teu plano estratégico, tá? Então, você vai ter o plano estratégico. É o que eu pretendo fazer. No meu futuro, eu pretendo fazer isso, tá? E aí, para fazer isso, né, eu penso que vai acontecer, mas o que acontece? Na prática, né? Então, por exemplo, eu em 2019, vamos pensar, eu fiz o planejamento, 2019, vou botar aqui 2019, eu fiz o planejamento para 2020, tá? 2021, 2022, 2023, 5 anos, e 2024, tá? Então, em 2019, eu fiz o planejamento para o período, para o horizonte estratégico 2020, 2024. Tá? Professor, esse 4 seu está horrível aqui embaixo, está me parecendo 9, né? Tá. Então, o planejamento estratégico 2020, 2024. Eu fiz esse planejamento em 2019, a partir de janeiro de 2019, ele está... Perdão, a partir de janeiro de 2020, ele está funcionando, está em execução. Eu estou fazendo as ações. Só que chegou em março de 2020, o que aconteceu? Em março de 2020, veio a pandemia. Tá? Então, a partir de abril, mudou tudo. Tudo o que eu disse que eu ia fazer, eu não vou poder fazer mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui, quando eu descobri que eu vou ter que replanejar, vou ter que fazer um outro ciclo de planejamento
se eu trabalho com planejamento estratégico. Eu vou ter que replanejar, gerar um outro documento, tá? Por quê? Porque eu verifiquei que aconteceu alguma coisa. Só o que eu vou fazer? Várias coisas eu vou estar fazendo, né? Eu não fazia isso, vou ter que fazer isso. Vou ter que vender online, se eu não tenho site, vou ter que abrir um site, vou ter que fazer uma série de coisas, né? Então eu vou gerar um outro planejamento que não era urgente para mim, passou a ser urgente. O que não era prioridade para mim, passou a ser prioridade. O que era prioridade deixou de ser. Mudou. Eu gosto muito de usar exemplo prático, viu, pessoal? Para ligar você na realidade, né? Não ficar você só no conceito, ou você saber como é que vai acontecer na prática. Então, aconteceu na prática. Isso aconteceu de verdade. Várias empresas pediram novamente consultoria em planejamento, né? Pediram consultoria para gerar site de e-commerce, né? Por quê? Porque de repente, agora eu estou numa outra realidade que eu não sei quanto tempo vai durar. Pode durar um mês, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Pode que a partir de agora realmente seja o novo normal, né? Quem sabe, né? Porque tem muitas variáveis. O vírus está evoluindo, né? Será que a vacina vai funcionar? Né? Ou será que não vai funcionar? Será que dependendo da variante, né? Já teve um médico famoso que falou que as variantes que surgiram até agora, a vacina ainda funciona. Algumas vacinas ainda funcionam dentro daquelas variantes, tá? Mas a gente não sabe o amanhã. Pode surgir uma variante completamente diferente, como aconteceu com o Ebola, tá? Que o remédio que você podia dar para melhorar não funcionava em nada para o outro. Pode acontecer, tá? Mas, então, quer dizer, a gente não sabe, ainda existem dúvidas, né, quanto ao futuro. Muita coisa está sendo feita, claro, a gente espera que tudo funcione, que dê tudo certo, mas pode não funcionar. Se não funcionar, outros planos vão ter que ser traçados, vai ter que se fazer um outro planejamento. Eu gosto muito de usar esse exemplo, pessoal, para você ver na prática como é que funciona. Isso serve para pessoas, para o governo, mas serve também para empresas, tá? As empresas usam isso. Então, o que vai acontecer? Aqui eu disse que eu ia fazer uma série de coisas. E aqui eu estou vendo que algumas coisas que eu disse que eu ia fazer, eu consegui realizar. Ok, eu tico. Mas tem coisa aqui que eu não estou conseguindo realizar. Mintzberg verificou isso. Antigamente, o que se fazia? Dizia assim, o planejamento não prestou. Ele falava assim, eu planejei um bolão de coisa, nada disso aconteceu, então não prestou o planejamento. O que Mintzberg diz? Não, presta sim, muita coisa que você planejou, que você estudou, vai acontecer, mas tem coisa que vai surgindo ao longo do tempo. O que vai acontecer? Parte da estratégia que você escreveu, ela não vai ser realizada. Por quê? Porque não faz sentido. Muda uma lei, acontece uma pandemia, acontece alguma coisa, muito que das coisas que você deve. Por exemplo, você comprar uma loja física, a empresa estava lá, vou abrir uma filial, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu com uma empresa que vende eletrônico aqui no DF. Determinada empresa abriu uma filial, né? Então ela tinha uma loja na 200 e abriu uma filial na W3. O que ela fez? Ela fechou a filial da W3. Porque ela, quando começou essa história de pandemia, ela já se planejou, já falou assim, não tem sentido. Se eu estou tendo uma redução das vendas físicas, das vendas presenciais, eu não posso ter 2 lojas, eu não posso manter. Então, é um exemplo de uma estratégia. Eu aqui queria abrir uma loja, uma filial, e aqui na prática, quando eu vi que o negócio aconteceu, eu desisti. Não vou abrir a filial, não. Tá? Não vou alugar nada, não vou fazer. Por quê? Porque coisas surgiram que fizeram você mudar, você alterar. Só que acontecem coisas também que surgem que você tem que fazer. Por exemplo, eu não pensava em fazer um e-commerce, um site de e-commerce. Mas eu fiquei sem vender, eu precisei abrir um site de e-commerce. Então, o que aconteceu? Algumas estratégias, elas surgem da situação, do que está acontecendo. Por isso, que quando a gente considera o termo da estratégia emergente, a gente sai do planejamento estratégico e pensa, tá, na gestão estratégica. E a gestão estratégica nada mais é do que isso, ou seja, eu tenho que, durante o meu processo de planejamento, na execução do meu planejamento, eu vou ter que mudar algumas coisas que estão no meu plano. Então, eu brinco, né? Antes o plano era impresso, agora o plano fica na rede. Né? Que o cara vai lá, corrige o plano, todo mundo vê, ele vai lá, acerta o plano, todo mundo vê. Né? Ele coloca num drive, né? Por quê? Porque o plano está em constante mudança. O ambiente muda e ele, de acordo com os recursos que ele tem na empresa, com as coisas que ele dispõe, ele vai alterar o plano também. Tá? Estão entendendo? Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Então, essa sacada do Mintzberg é muito interessante. Ou seja, antes você falava assim, o planejamento foi bom ou não foi bom. Agora você diz, não, o planejamento sempre é bom, porque você sempre se prepara para um futuro.
tá? Só o que acontece, você não basta só fazer o planejamento, você tem que ficar olhando como é que o mundo está girando para ver se aquilo que você planejou vai se realizar ou não, tá? E é claro, muita coisa vai se realizar, mas muita coisa também pode não se realizar, mas outras coisas vão surgir que vão... E aí você vai falar, o que isso me interessa? Eu sou de contabilidade, por que isso me interessa? Porque isso que está surgindo, você vai precisar de recurso. E esse recurso você vai tirar de uma peça chamada orçamento. Tá? Estão vendo o link? Tudo está extremamente linkado. Tá? O orçamento que eu fiz, baseado nesse planejamento, olha só, por que é legal, eu vou usar esse slide para explicar sobre orçamento. Baseado nesse planejamento, eu fiz o meu orçamento, eu disse que a área de produção precisava de X, tá? Que a área de venda precisava de Y, que a área de pessoas, né? A capacitação, etc., precisava de Z, tá? E aí eu fiz um orçamento baseado nessa previsão. Só que, quando foram surgindo essas coisas, o que eu fui fazendo? Eu fui tirando dinheiro de alguns lugares, tá? E colocando em outros, ou pedindo emprestado, ou pegando dinheiro de outras fontes, tá? Quando eu não posso mexer, para jogar em outras áreas que antes não estavam nem... Vou botar no e-commerce, pronto, que está na área de marketing, tá? Vou botar isso aqui no e-commerce, que antes não tinha verba nenhuma, porque eu atendia tudo presencialmente, que a propaganda era de boca em boca, então não tinha nada. Então agora não, agora eu vou ter que investir em marketing. Então eu vou tirar um pouco da produção, vou tirar um pouco de tal área, ou seja, vou rearrumar o orçamento. Ah, professor, mas isso vai causar algum problema para a eu vou ter que chamar todo mundo para o processo de orçamento. A gente vai ver como é que funciona o processo de orçamento. Eu tenho que chamar todo mundo, explicar a situação e dizer, pessoal, a gente vai ter que refazer o orçamento. Né? Isso acontece com frequência. Eu já participei de várias reuniões que a gente chamava de reunião de refazimento de orçamento, mas na verdade não é. O nome correto é reunião de reavaliação de orçamento. Tá? Esse é o nome. Tá? Você vai ter que reavaliar por quê? Porque surgiu alguma coisa, surgiu algum problema, alguma coisa na prática, você vai ter que mexer na estratégia e aí vai mexer no orçamento. Às vezes, você demora até mais para mexer na estratégia. Você já mexe logo no orçamento, por quê? Porque se você não mexer, o cara continua gastando dinheiro naquilo, né? E aí ele continua gastando dinheiro naquilo, quando você vai ver, não tem o dinheiro que você precisa para fazer aquela outra coisa que é importante, tá? Então, a primeira coisa, normalmente, ele chama a equipe de orçamento e já chama a equipe, já agenda com a equipe de orçamento primeiro, para parar, e agenda com a equipe de planejamento estratégico mais ou menos junto, ou em seguida. Aí ele fala assim, paramos, vamos reavaliar, esses gastos vão parar, tá? E aí o cara vai trava aquelas verbas para as áreas, quando é o caso, que aconteceu comigo, estou falando para você na prática. E, ao mesmo tempo, aí ele chama a equipe de planejamento para planejar o que vai fazer as ações novas para saber quanto vai precisar de recurso. E aí, quando precisar de recurso, eu vou tirar daquelas verbas que eu travei, né? Vou remanejar o recurso para cá, e aí eu vou fazer isso. E algumas coisas que eu tinha planejado antes, eu vou deixar de fazer, porque eu não tenho mais recurso para fazer. Entenderam a mecânica, pessoal? Aproveitei esse slide para explicar para você a mecânica do orçamento dentro da empresa e o seu fluxo, tá? Dentro, junto com os planejamentos estratégicos. Tranquilo? A gente vai ver isso mais adiante, mas eu queria que você entendesse, é o overview, né? É que você entenda como é que funciona dentro da empresa na prática, tá? E a gente vai ver depois, né? Vamos dizer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Lembra que a gente falou aqui de estratégia pretendida? Toda vez que eu falo de estratégia pretendida, eu estou falando de algo que eu separei, que eu preparei as pessoas para fazer. Então, o que eu fiz aqui? Um grupo de trabalho. Eu chamei gente de várias áreas da empresa, tá? Aí, para reunir determinado dia durante a semana, ou determinados dias durante aquela semana, ou durante aquele mês, para a gente pensar no planejamento para o período futuro, 20, 21, 22, 23, 24. Como é que eu posso fazer isso? Basicamente, de duas formas. Então, vou mostrar. É uma abordagem chamada abordagem prescritiva, ou seja, eu examino onde eu estou agora, que é aquele primeiro slide que a gente viu, o que eu sou agora, onde eu estou, fiz análise da situação, tá? E a seguir eu vejo aonde eu quero chegar, tá? Onde eu quero chegar, no meu futuro, tá? Não vou nem chamar de visão de futuro ainda para você não confundir. E aqui eu vou estabelecer estratégias. Então, eu parei o grupo, tá? Parei aquele grupo, para o grupo fazer a peça que é o planejamento. Então, o que eu fiz?
eu analisei o negócio, analisei o ambiente, analisei os recursos e formulei, verifiquei se a minha missão ainda está aplicável, a missão é mais perene, né? Verifiquei o que eu quero alcançar, minha visão de futuro, tá? E aí, baseado nisso, se eu vou atingir os objetivos que estão prescritos naquela visão de futuro, e as estratégias são os caminhos para alcançar aqueles objetivos, tá? Verifiquei isso, que aqui eu gerei um documento chamado Planejamento Estratégico, certo? E aqui eu vou implementar o planejamento estratégico. Então, aqui é a ação, a implementação, tá? Aqui é a execução do plano. Estou executando o plano estratégico. Ok? Esse é um processo muito conhecido, é um processo que a maioria das empresas utilizam nos dias de hoje, tá? E tem um outro processo que a gente chama de trocar o pneu com o carro andando, que é essa daqui, né? Eu estou brincando, você não vai botar isso na prova, né? Trocar o pneu com o carro andando, mas só para você entender, tá? E chama-se processo emergente, que é aquele que a gente viu aqui no desenho do Mitzberg, que eu tenho alguma coisa definida, tá? Mas eu considero que muita coisa eu vou definir ao longo da execução. Então, aqui eu tenho um processo de gestão estratégica mesmo, ou seja, apesar de eu ter definido, né, tem empresa que faz duas coisas, ela faz o formal deliberado, mas ela prevê uma equipe já fixa para fazer a gestão estratégica, então eu estou sempre pegando cada item do planejamento e replanejando, tá? E verificando, aqui eu tenho que mudar. Isso é o que tem acontecido mais efetivamente nos dias de hoje com as grandes empresas, aquelas empresas centenárias, empresas bicentenárias que estão tendo sucesso mesmo num ambiente ruim, elas estão usando os dois, elas fazem o planejamento, fazem a parte formal e deliberada, né? Fazem o planejamento, a abordagem prescritiva, mas elas também fazem o processo emergente, elas consideram os dois processos, que, na minha visão, é o melhor mundo. Mas tem empresa que só faz o processo emergente, que é aquela empresa que não faz eu não faço planejamento, eu planejo tudo na hora, né? Ela diz que usa esse processo, tá? O que vai acontecer? Às vezes funciona, às vezes não. No caso, se eu falar que eu não faço planejamento nenhum, eu estou fazendo esse. Por quê? Surge um problema, uma ameaça, uma oportunidade, eu vou planejar aquele aspecto só, né? Então, eu estou usando o que é um processo emergente. É uma abordagem chamada alternativa, por quê? Porque ela não abrange a empresa como um todo, ela, às vezes, é para aproveitar uma oportunidade ou para se proteger de uma ameaça. Eu posso usar os dois processos, eu tenho o prescritivo e ter esse, que é o melhor dos mundos. Se eu não tiver planejamento nenhum, eu tenho esse, porque se aparecer um problema, uma ameaça, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Aí eu vou sentar lá na hora lá com as pessoas envolvidas, ó, vamos fazer uma estratégia, estabelecer essa estratégia para superar isso. É trocar o pneu com o carro andando. Você não vai parar a empresa, né? Você vai ter que chamar as pessoas para um canto aí, fazer uma reunião rápida, às vezes durante o expediente mesmo, até um pouco fora. Vamos marcar um sábado feliz, né? Um final de semana feliz, um domingo feliz, um sábado feliz. Vamos discutir. Às vezes acontece isso. Aí, nesse caso, os objetivos finais não são claros, né? E vão sendo desenvolvidos à medida que a estratégia é implantada. Ou seja, surgiu uma oportunidade. Como é que eu vou aproveitar aquela oportunidade? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se vai efetivamente funcionar, né? Então, eu vou ajustando, né? É uma prototipagem. Não sei se você já viu prototipo. Você faz um produto, não, mas está com um problema, você vai e mexe. Mas está com um problema aqui, você vai e mexe. Então, você está literalmente planejando, fazendo e planejando ao mesmo tempo. Planeja e faz, planeja e faz, planeja e faz. Muitas empresas trabalham com isso também. Eu sempre brinco, se você trabalha com os dois, você está bem na fita, tá? Se você trabalha só com o outro, não é bom, mas é melhor do que trabalhar só com esse. Porque com esse, você, de repente, às vezes, você prioriza determinado aspecto da empresa e esquece os demais, tá? Então, por exemplo, às vezes você decide lá como é que isso vai replicar no orçamento. Aí eu preciso de dinheiro para fazer isso. Aí o que você faz? Você, em vez de analisar tudo e ver onde você pode tirar para colocar o dinheiro ali, você não mexe no que você planejou, pega capital emprestado e vai fazer. Se der errado, você se ferrou duas vezes, né? Você vai ter que pagar a dívida e você gastou dinheiro aqui. Então, quer dizer, eu sempre digo que o melhor dos mundos é você usar os dois processos e não usar só o outro ou só esse, tá? Usar só esse, inclusive, é muito arriscado, mas várias empresas utilizam a verdade na prática, né? Várias empresas que eu prestei consultoria, eu só via isso aí. Me dá teu planejamento anual? Não tem. Me dá teu planejamento próximos 5 anos? Não tem. Aí ele falava assim, e essas vendas? Isso aqui eu planejei, está aqui.
Aí esse posto de serviço, isso aqui eu planejei. Então ele fazia o quê? Um processo emergente. Ele planejava alguns assuntos, alguns temas, mas esquece o planejamento como um todo, da empresa como um todo. O que acontece? Fica capenga. Não sei se você já viu. Já viu construir uma casa de cômodo? O que o cara faz? Ele tinha lá uma meia-água, né? Meia-água, o que é a meia-água? É uma sala, tá? Um banheiro, né? Uma cozinha, que às vezes é pequenininha, né? Uma cozinha pequenininha, ou às vezes nem a cozinha faz parte do mesmo ambiente, né? E o quarto, a meia-água. Aí o que aconteceu? A esposa dele engravidou. Aí o que ele faz? Ele faz um outro quarto aqui do lado, ó. Aí o que acontece? Você tem que entrar num quarto para poder entrar no outro, né? Porque tá fazendo, ele não quer mexer na estrutura da casa, aqui está a entrada da frente, né? Não pode botar aqui. O que ele faz? Ele faz um quarto ligado com o outro. Já entrou em casa assim? Eu já entrei. Já entrou? Aí nasce outro filho. Amanhã a esposa está grávida de novo. O que você faz? Você tem terreno, constrói mais um quarto, né? Aí você tem que passar pelos 2 quartos para entrar nesse terceiro quarto. Aí a filha cresce, fica adolescente, você tem que criar um corredor aqui atrás, que a filha não quer mais que passe pelo quarto dela, que está aqui. É mais ou menos assim. Quando você trabalha com processo emergente, pessoal, isso acontece na prática. Eu já vi acontecer muito, muito. Aí chega um ponto, o cara está cheio desses quartos aqui, aí ele chama um consultor porque ele não sabe mais o que fazer. Porque uma área está influenciando a outra, está se metendo na outra, entendeu? Então isso acontece para a empresa também. Aí chega o consultor e o que ele faz? Só pode criar um corredor aqui, não dá para reconstruir tudo, né? Ó, demole essa empresa, começa do zero de novo. Às vezes não tem jeito, às vezes é esse jeito. Mas normalmente se faz o quê? Faz o corredor atrás, né? É mais ou menos isso, pessoal. Então, o processo emergente ele é muito bom quando você usa junto um processo deliberado, né? Quando você usa do processo deliberado, perdão, vou falar da prescritiva, né? Quando você usa a abordagem prescritiva, né, que é um processo formal e deliberado, tá? Porque eu sublinhei, o texto é o mesmo, mas eu estou usando, hora eu estou sublinhando um, hora eu estou sublinhando o outro, tá? Para você não ter confusão. Então, o processo formal e deliberado é a abordagem prescritiva. Eu faço antes, né? Esse aqui não, é o processo emergente, tá vendo? É alternativo, eu faço durante. Apareceu oportunidade, eu tenho que planejar, né? Agora, eu posso, se eu tenho outro planejamento, eu insiro dentro do planejamento e refaço o meu orçamento, né? Se eu não tenho outro planejamento, eu só tenho esse. Então, eu não sei nem de onde eu posso tirar recurso. É o que acontece com a maioria dos empresários. O cara fica doido. Ele só faz isso. Aí ele às vezes tem o recurso dentro da empresa, no estoque. Você já viu isso muito naquele programa Sócio, né? O cara tem aquilo no estoque, tem determinado, mas ele não sabe. Então, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado com um banco, faz e acontece. Ele poderia vender, né? Porque ele tinha de estoque mais barato para vender rápido, para fazer dinheiro, para poder utilizar esse dinheiro nesse projeto, mas não. Ele vai, não vou mexer, ele vai, pega dinheiro emprestado e aí começa a endividar a empresa e acaba com a empresa deixa de existir de uma hora para outra por causa disso. Muito por causa de processos emergentes. A ideia é você usar junto, não usar separado ou usar só ele, tá? Sempre digo isso. Aí você vai perguntar, professor, como é que funciona? Como é que funciona a estratégia? Você falou para mim, né, que eu quero fazer o processo prescritivo. Eu quero usar uma abordagem sistemática para fazer o planejamento. Eu vou separar um grupo da empresa, de pessoas, né? E vou fazer o planejamento da minha empresa. Aí você vai falar, como é que funciona? Como é que eu faço? Esse slide vai te ensinar como é que faz. Esse slide, você não vai achar em livro, tá? Não tem, você pode ver que não tem o autor. Esse slide é meu. Estou te mostrando na prática como é que funciona um processo de planejamento na prática, tá? Experiência de 12 anos, né? Ah, professor, tem outro jeito de fazer? Tem, mas é um jeito fácil, né? Que você que está começando. Se você amanhã quiser fazer uma tua empresa, você pode usar tranquilamente. É uma forma fácil de você fazer. Você leria, tem um capítulo do Kaplan e Norton que ele fala sobre isso. É um capítulo inteiro. Então, acho que são 30 e tantas páginas que você fala, mas ele não te dá na prática, né? Você pode fazer assim, ou pode fazer assim, porque ele é mais genérico, né? Você pode fazer assim ou assim, porque às vezes tem vários tipos de empresa, né? Cada empresa tem um jeito. Eu estou abordando um processo que você pode usar na maioria das empresas, tá? Então, é uma dica, né? Cai na prova, professor? Não, não vou cobrar na prova, mas para a tua vida, isso é para a tua vida, tá? Como até se amanhã você abrir um escritório de contabilidade, vai servir para você. Se você já tem escritório de contabilidade do seu pai, etc., vai servir para você aplicar lá.
Se você está trabalhando numa empresa e alguém fala, eu quero fazer planejamento, você pode usar. Um pouquinho o processo junto, eu e outros colegas, melhoramos um pouquinho o processo para ficar mais prático, né? E aí você vai ver que ele é aplicável para tudo. Primeira coisa que você tem que se preocupar é se preocupar com os stakeholders. Quem são os stakeholders? Todos aqueles com algum grau de relacionamento com a organização, incluindo os administradores, funcionários, proprietários, fornecedores, clientes, credores, membros da comunidade, etc. Você tem que ver, depois a gente vai apresentar um slide que tem todos os stakeholders, só para você ver. Primeiro, você tem que saber quem são os stakeholders da tua empresa. Normalmente, você tem cliente. Cliente, você pode descobrir a opinião deles através de uma enquete ou através de uma pesquisa, tá? Que pode ser uma pesquisa focus group, que você chama um cara para uma mesa, mostra um produto ou mostra um serviço e pergunta para ele, ele tem total liberdade de falar e você paga um lanchinho para ele, né? E aí você pega clientes a ermo, né, de várias faixas etárias diferentes do teu produto, de várias também classes sociais diferentes, chama esses caras para uma sala, dá um lanchinho, às vezes dá até um dinheiro para ele, tem empresa que dá dinheiro para ele ser isento, ou seja, ele vai analisar o teu produto, tá? E vai dizer o que ele acha do teu produto. O ideal é gente que nem conhece. Então, por exemplo, você vai vender um pacote de biscoito, chama o cara, dá um cafezinho para o cara, fala assim, olha, eu queria ver o que vocês acham desses biscoitos, mas pode... E aí o dono da empresa está por trás do vidro olhando. Ou então uma pessoa designada por ele está por trás do vidro olhando, como se fosse aquela sala de interrogatório e tal, o grupo. Eu participei de várias, tá, pessoal? Por isso, eu gosto muito disso, por isso que eu... E aí o cara fica doido, o cara fica nervoso na hora que o cara fala coisas, e o cara não pode falar nada, o dono não pode falar nada. Ele fala coisas que... Não, mas não é assim, não é assim. Então muda a ideia dele com relação ao produto. Até o sócio ele já fez isso. Você vê o programa do sócio, ele às vezes fala, vamos fazer uma experimentação. Aí ele leva lá na rua o cara, né, os funcionários do cara, mandando, e aí ele pergunta, o que você achou? E o cara fala coisa do produto, o cara, não concordo, não concordo. Você não tem que concordar, a opinião dele. A ideia é você pegar a opinião dele, ver a opinião da maioria, ver o que é relevante, a partir daquelas opiniões relevantes, você vê, vale a pena mudar? Não vale? Mas eu estou sabendo que tem um problema ou tem uma coisa muito boa ou muito ruim em determinado negócio. Então, você pega o cliente, pega o fornecedor é mais fácil, você pode chamar o fornecedor e perguntar como é que é a relação dele, pega os administradores, pega os operários da empresa, pega a gerência média, né? Você pega vários representantes de várias áreas da empresa, tá? Das áreas da empresa, unidades de negócio da empresa, e aí você põe numa sala para planejar. E aí o que você vai ter? Você vai ter um grupo de coordenação, né, que pode ser uma pessoa só. Não, beleza, Maria Fernanda, beleza. Você entrou atrasado e saiu cedo, hein? Estou vendo você, hein? Estou te vendo, hein? Você é boa aluna, não dá bobeira, não. Viu? Bem, de vez em quando acontece meu trabalho, né? Então, sem problema. Então, vamos lá. E aí, esses grupos coordenam, tá, as reuniões, né? A ideia é que ser facilitador, ele não vai obrigar ninguém a falar nada, não vai criticar nada, ele vai receber as ideias, tá? A gente vai falar desse processo mais adiante, como é que ele é, mas a ideia vai ter que ter um grupo que coordena, normalmente uma pessoa, 2 ou 3 pessoas, tá? A gente vai coordenar o trabalho, vai apresentar uma metodologia, vai apresentar um cronograma pedindo, né, para cada pessoa trazer algumas coisas de cada área, ver o que seria importante de cada área. Esse meio processo você vai usar para fazer orçamento. Então, já vou te mostrar, esse mesmo processo você usa tanto para o planejamento quanto você usa para o orçamento. Você tem um grupo coordenador, você tem um grupo de modelagem que vai construir esse processo, que são os caras das áreas, né? Que são os caras da empresa das áreas, tá? São os caras que fazem parte da empresa, que são das áreas, cada um vai construir segundo a visão de cada área da empresa. Você tem um grupo de consulta, que são esses grupos aqui, tá? De clientes, fornecedores, né? E às vezes de algumas funções da empresa que você vai pegar erro sem se preocupar qual é a área, tá? Mas principalmente clientes e fornecedores, às vezes da sociedade, representando a sociedade, né? A sociedade local, às vezes tem uma favela, uma comunidade próxima da empresa, você vai chamar representante também. Então, esse grupo não vai botar a mão na massa, ele não vai gerar conteúdo, mas ele vai gerar input, vai gerar informação que vai ser útil para esse cara aqui, ó, de cada área, gerar o conteúdo. Tá? Então, ele vai gerar os conteúdos, a modelagem. E, por fim, esse grupo de coordenação vai pegar esses dados aqui, tá? Vai gerar um documento,
e uma apresentação, e vai apresentar para a diretoria, né, para o board da empresa, tá? Que vai validar, tá? Ou encaminhar. Vai dizer, não, isso aqui que vocês botaram, a gente não vai fazer agora. Tá? A gente pensa em fazer aquilo. E eles vão dar as ideias para devolver para o grupo, ou vão dizer, é isso aí, beleza. Se eles derem ideia para devolver para o grupo, a gente entrega de novo para o grupo vai planejar de novo, tá? Depois a gente apresenta um novo trabalho para eles, a nova apresentação para eles, e aí eles vão validar a estratégia, e aí validou a estratégia, esse grupo vai ajudar na disseminação do conhecimento para implantar a estratégia, e aí vai ficar um grupo, que normalmente não é esse, responsável pelo controle para saber se as coisas estão batendo ou não. Tá? Claro que se for gestão estratégica, você vai ter uma área de estratégia que vai coordenar e também vai controlar isso. Tá? Quando você tem uma área só para isso da empresa, não é um grupo de trabalho, né? É uma gestão estratégica. Aí essa área ela vai tanto coordenar quanto fazer o controle daquilo também. Tá? Então, esse é o processo na prática, pessoal. Isso aí, para você ter uma ideia, você tem que pagar cursos caríssimos para conseguir, e faz parte da sua disciplina. Eu comentei com vocês, como eu sou professor de disciplina de pós-graduação, eu acho, e eu coloco dessa forma, tudo que eu apresento dessa forma, se não servir para a tua vida, para a tua carreira, é muito ruim, né? Tem coisa que realmente são conceitos que são usados para formar outros conceitos que você vai usar. Nesses casos, quando acontece isso, quem já foi meu aluno sabe, eu falo esse conceito, na prática você não está usando, mas você vai usar, você precisa saber isso para saber aquilo outro, que esse você vai usar. Então, isso aí é na prática que você faz. Então, quando alguém falar para você planejamento estratégico, você já sabe que isso aqui é uma das metodologias mais utilizadas, tá? Ou seja, você ter grupos, né? Coordenação, modelagem feita com os próprios funcionários da empresa, consulta, que são as pessoas de fora da empresa que você está consultando. Aqui pode ter consultores, pode ter financistas, pode ter até bancos, dependendo do tipo de empresa que você tenha. Tá? Você pode ter vários outros tipos de... O consultor, claro, você vai pagar para ele participar, né? E o focus groups também, ou a pesquisa, você vai pagar para ser realizado. Tá? Mas assim você vai ter, normalmente, claro, empresas maiores você faz um trabalho mais profundo, empresas menores você faz uma enquete para os clientes. O senhor está gostando? O que o senhor achou de bom no produto? O que o senhor achou ruim? Faz a enquete e pronto. Tá? Empresas grandes, você vai fazer a pesquisa, vai fazer um focus group, vai fazer uma pesquisa qual e quant, vai fazer acontecer. Isso depende. Tá? Faltam 5 minutos, pode dar presente na aula, certo? Lembra que eu falei que tinha um triângulo depois? O triângulo é isso. Só para você saber, quando você fala em planejamento estratégico, olha só que beleza. Planejamento estratégico, você tem decisões estratégicas. Qualquer decisãozinha estratégica que você tome, ela vai ter uma repercussão grande na empresa. Ou seja, essas são decisões que podem, inclusive, levar a empresa à falência. Tá? São decisões que têm um custo altíssimo, elevado para a empresa. Tá? Decisão estratégica. A decisão tática ela tem um custo alto para a empresa, mas não é um custo altíssimo. É um custo que, às vezes, dá para a empresa replanejar, refazer o orçamento e se virar. Eu conheço empresas que tiveram um problema há um ano e vieram a falir depois. Por quê? Porque o problema foi grave, mas foi uma decisão tática. Tá? Mas isso não é normal, é exceção. Normalmente, as decisões estratégicas levam a empresa ao sucesso ou ao fracasso. A decisão tática, ela leva a empresa a ganhar mais ou ganhar menos. Tá? E a decisão operacional, que ela tem um escopo muito restrito a uma área, o que acontece? Às vezes é um problema de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, ou de 1 ano, mas que você consegue facilmente superar. Lembrando, é isso que eu estou falando, aqui um erro pode ser fatal. Aqui no estratégico, o erro é fatal. Tá? Vou botar até uma cruzinha para você lembrar. Aqui o cara fica gravemente doente, tá? Vamos dizer assim. E aqui não, aqui o cara deu uma topada com o pé, né? Ou seja, o valor que você gasta é muito pequeno, dá para você superar fácil. Tá? Então, isso eu queria abranger esses 3 para você entender que é muito importante essa parte. Tá? A gente termina nesse slide, tá, pessoal? Então, eu não vou adiante, a gente vai terminar nesse slide, o exercício vai ficar para na aula que vem, a gente vai fechar alguns conceitos de planejamento e eu vou dar um exercício legal para você vai gostar. E você pode, inclusive, usar esse exercício que tem uma aplicação. Você pode usar na tua empresa hoje, na empresa do seu pai, na empresa do seu trabalho. Você pode usar para fazer a estratégia da tua empresa. Tá? É bem prático. Mas o que acontece? O planejamento estratégico ele tem uma ligação
bem próximo ao planejamento tático, né? O planejamento tático aqui, você tem o orçamento, por exemplo, tá? Ele tem uma ligação muito próxima ao orçamento, ao planejamento estratégico. Tudo que está definido aqui só vai ocorrer se ele tiver, de alguma forma, se ele aparecer de alguma forma no orçamento. Se você tiver desígnio de verba orçamentária para fazer aquilo, tá? E o planejamento, aí é o orçamento. E os planos operacionais também, eles têm uma ligação muito clara com o plano tático, o orçamento. Então, o orçamento, ele liga o estratégico ao operacional. Por quê? O operacional é o plano operacional. Deixa eu ver se eu acho que nem tem, não. O plano operacional, PO, tá? E aqui é o plano estratégico, PE, ou a gestão estratégica, tá? Ou gestão estratégica. Por que é importante isso aqui? Tá, pessoal? Faltando 2 minutos, já tem gente saindo da sala. Ó, que chato, né? Poxa, esperar, está quase acabando, pessoal. Eu tenho certeza que você vai fazer um exercício na aula que vem. Se você não prestar atenção aqui, você vai errar no exercício, vai ver o reflexo na nota, tá? Então, o que acontece? O orçamento, ele tem que contemplar o que a área operacional precisa para operar, né? Quanto eu preciso de recurso, tá, para fazer o dia a dia. Então, a área operacional, ela vai dizer para o orçamento quanto ela precisa para gerir o dia a dia. E o estratégico, ela vai dizer quanto a mais aquela área vai precisar para fazer algo além do dia a dia para a empresa conseguir alcançar a visão de futuro dela. Então, o planejamento não é fazer o que ela faz no dia a dia. Não deve constar do planejamento o que ela vai fazer estando ou não no planejamento. Ou seja, o que é rotina dela é rotina. O que está no planejamento é o que ela vai fazer a mais. Aqui é o dia a dia. Vou botar dia a dia para você. Aqui é o dia a dia. Aqui é o a mais. Tanto o a mais quanto o dia a dia tem que constar do plano tático. Assim, vou perguntar para você, o que é prioridade para a empresa? O a mais ou o dia a dia? O que precisa constar do orçamento? Para um aluno responder, valendo ponto de participação. Primeiro que responder, ganha. Vai lá. O que é mais importante para a empresa? O dia a dia ou o planejamento estratégico? Quando eu for priorizar recursos, fazendo orçamento, é o dia a dia. Isso aí, o Arthur matou, exatamente. Por quê? Porque o dia a dia já foi contemplado nos planejamentos anteriores. Se eu parar o dia a dia e fazer o planejamento estratégico, o que vai acontecer? A empresa parar de ganhar, eu não vou conseguir nem fazer o planejamento estratégico. A não ser o que eu faço? Ou seja, eu contemplo primeiro todo o dia a dia, tudo que era do meu dia a dia, tá? Contemplo tudo que é o meu dia a dia. Depois eu vejo, eu tenho recurso para fazer o a mais do planejamento estratégico? Tenho. Então, eu faço. Não tenho, eu vou pegar dinheiro emprestado ou vou tirar recursos do meu dia a dia de alguns lugares, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, certinho, 11h20. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço para todos. Até a próxima aula. Bom almoço, bom final de semana. E até terça-feira que vem. Grande abraço a todos. Obrigado, tá?